Então, o objetivo dele, galera, era enfraquecer a Inglaterra e tomar para si o mercado consumidor do resto da Europa. Ele queria que a França, que já estava se industrializando, conseguisse suprir as necessidades desses outros países e a França ia enriquecer e a Inglaterra ia enfraquecer e assim, com o tempo, ele iria conseguir conquistá-la. Toda essa partezinha que está contornada ali, ó, parece com uma ondinha, né? O território que estava proibido, estava em bloqueio, estava proibido de fazer essa negociação com a França. Como que ele conseguia isso? Através da diplomacia, né? Conversando com os outros líderes e tal, todo mundo temia o Império Francês, porque o Império Francês era muito forte militarmente. E caso o país não obedecesse, ele ameaçava invadir. Foi o que aconteceu com a Espanha. O Napoleão colocou o irmão dele para governar a Espanha no lugar do rei. E o que aconteceu? Deixa eu ver se fala aqui. Não fala. Ops. O que aconteceu também com Portugal, tá? Em 1808, Portugal, na verdade, continuou. Disse para Napoleão que obedeceu ao bloqueio, mas continuou fazendo negociações com a Inglaterra, porque Portugal era dependente economicamente da Inglaterra, inclusive, e continuou burlando o bloqueio e fazendo relações comerciais com os ingleses. Foi então que o Napoleão mandou uma carta para Portugal e falou que se eles não parassem imediatamente fazer esse comércio e aderissem ao bloqueio, ia mandar suas tropas para invadir Portugal. A decisão do rei de Portugal foi colocar em prática um plano que já vinha sendo pensado há algum tempo, que era transferir a sede da coroa portuguesa, da corte da coroa portuguesa, né, da administração do Império Português para o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal na época, né? Então, mas eles resolveram vir morar no Brasil para não sofrer, para não ter que deixar de fazer relações comerciais com a Inglaterra e para não sofrer as represálias do Napoleão. Então a família real fugiu de Portugal, a família real, a corte, a nobreza, levando todas as riquezas, abandonou o povo português lá e no dia seguinte o Império Napoleônico, os soldados napoleônicos chegaram lá e tomaram conta desse território. Mas isso é um assunto que nós vamos ver em breve também, tá? Aí o que que aconteceu com a. Eita, onde é que eu vou colocar? Aqui. O que que aconteceu? Quais foram as reações de toda a Europa e França com relação a toda essa política expansionista e bélica do Napoleão Bonaparte? Primeiro, a Inglaterra se uniu com outros países europeus que também estavam descontentes com essa expansão napoleônica. Então, a união da Inglaterra, da Áustria, da Prússia e Rússia contra a França. A Rússia, logo depois de Portugal, a Rússia também resolve que não vai mais fazer parte do bloqueio. Resolve furar o bloqueio e volta a fazer comércio com a Inglaterra. É aí que o Napoleão tem a péssima ideia de fazer a mesma coisa que ele fez muitos anos depois, que foi invadir a Inglaterra durante o inverno. Inglaterra não, desculpa, a Rússia durante o inverno, ou seja, na verdade não durante o inverno, mas próximo ao inverno, e invadindo a Rússia quando chega o inverno russo, que é um frio estarrecedor. E essa foi uma dos motivos para Napoleão voltar da invasão à Rússia daquele jeito que ele está voltando ali naquela imagem ali acima, né? Cabisbaixa, com seu exército todo caminhando, numa situação mesmo de derrota, certo? Então, ataque à Rússia e derrota. O Napoleão acaba perdendo por dois motivos. Essa parte é bem interessante na sala. Eu sempre faço teatrinho sobre isso, mas agora não vai dar para fazer, né? O que que acontece? O Napoleão ele vai para a França, até tem um número de soldados aqui que é 600 mil soldados franceses vão para a Rússia. Não, vamos derrotar esses russos que não estão aceitando se curvar perante a nossa vontade. E conforme eles vão entrando no território russo, o, o imperador da Rússia, ele resolve adotar uma técnica que é uma técnica de guerra bem antiga já, que é a prática da terra arrasada. O que que é isso? Ele fala para toda a população
que morava nos vilarejos, nas cidades e tal, por onde passariam as tropas francesas, para que a população abandone suas terras e destrua tudo que tiver lá. Destrua as casas, a comida, as fontes de água potável, as plantações, destrua tudo. Por quê? Porque é a prática, né, comum de que os exércitos, quando chegassem a um lugar, eles iam se aproveitar daqueles recursos, porque a Rússia é um território gigante, né, gente? Então, os franceses, eles não tinham como levar todos os mantimentos que eles necessitavam durante esse ingresso que eles fariam a cavalo, né, rumo à Rússia. Então, eles utilizariam os recursos dos lugares pelos quais eles passariam. E aí a terra arrasada era isso, arrasar a terra, não deixar nenhum recurso para enfraquecer os franceses. Então, quando os franceses chegaram lá, precisavam desses recursos e não tinham. Além disso, o inverno russo estava chegando e pegou os franceses literalmente de calças curtas, porque eles não tinham nem roupa, nem agasalho, nem mantimentos, nem alimento, nem estrutura nenhuma. Então aconteceu chamado General Inverno, e eles não tiveram força suficiente para derrotar as tropas russas. E o Napoleão acabou voltando para casa, acabou voltando para a França. Ele tinha ido para a Rússia com 600 mil soldados, ele voltou com apenas 1.000 soldados. Então, a grande maioria do exército francês morreu, os cavalos, é bem triste os relatos, os cavalos assim, as patinhas dos cavalos congelavam, quebravam, aí os cavalos morriam assim, agonizando no gelo. Muitas pessoas morreram de frio, de fome. Napoleão voltou com suas tropas derrotadas para a França, e quando ele chegou lá, ele encontrou quem? Os arqui-inimigos dele, ingleses, junto com os soldados da Áustria, da Prússia, e numa grande guerra, eles conseguiram vencer o Napoleão, tá? Além disso, eu esqueci de falar, o Napoleão também ele começou a ter muitas críticas internas. Os próprios franceses começaram a dizer que esse cara, ele defendia os ideais da revolução, agora ele se tornou simplesmente um ditador, um tirano, um absolutista, igual aos reis que a gente queria tirar, certo? Então começaram a criticar muito Napoleão, os gastos com a guerra, esse desejo, né, de expandir o território francês a todo custo. Então ele começou a ter oposição não só de fora da França, como dentro da França, tá? Então, ó, vitória sobre Napoleão. Napoleão acabou sendo derrotado, seus inimigos ocuparam Paris, e ele acabou sendo mandado como um chefe de Estado, importante que ele foi mandado para ser exilado, ficar preso numa ilha chamada Ilha de Elba, Ilha de Elba. E o Napoleão ficou lá e os franceses, sem saber muito bem o que fazer e tal, resolveram voltar à monarquia, certo? Que coisa louca, né? Voltou lá um parente do rei que tinha sido, eu não lembro agora o grau de parentesco, depois a gente olha ali no livro, do rei que tinha sido morto, que era o Luís XVI. Esse cara é o Luís XVIII. E o Luís XVIII começa a governar a França como um rei absolutista, como se nada tivesse acontecido, como se o período revolucionário não tivesse ocorrido, tá? E assim, isso dá muito mais força para os outros reis da França absolutistas, por isso que eles estão dançando nessa charge ali, nesse desenho do lado esquerdo, para os outros reis absolutistas, eles continuarem se firmarem no poder e tal, né? Como se a revolução tivesse sido de fato derrotada. O Napoleão ele consegue fugir com o apoio de alguns aliados políticos da ilha de Elba. Ele volta para a França e ele começa a governar a França no governo chamado Governo dos 100 Dias, onde ele é novamente derrotado por seus inimigos, sobretudo o exército inglês, numa batalha que é conhecida como a Batalha Derradeira, a última batalha do Napoleão, que é a Batalha de Waterloo. E aí ele é mandado para uma outra ilha, uma ilha com uma segurança muito maior, ele acaba ficando lá até a sua morte, a Ilha de Santa Helena, e essa é a derrota, então, definitiva do Napoleão. E aí, todos os reis da Europa que tinham ficado contra Napoleão e tal, e cuja maioria deles eram absolutistas, eles tinham, muitos deles, perdido seus territórios para Napoleão, que tinha, né, conquistado
formado o seu império, eles fazem um congresso em Viena, na Áustria, e eles decidem por algumas medidas. Por exemplo, o princípio de legitimidade, que garantia que os reis, as antigas dinastias iriam voltar ao poder, iam continuar governando normalmente, né? Aquela palhaçada de revolução, de acordo com o que os lógicos reis absolutistas pensavam, aquela revolução tinha acabado e agora os tempos áureos da monarquia voltaram. E outra característica é a política do equilíbrio europeu, que fazia com que os territórios eles fossem mais ou menos divididos igualitariamente para todos os monarcas, para que não voltasse a haver novos conflitos, né? De um ser melhor que o outro, pegar o território do outro, como aconteceu com Napoleão. Na verdade, isso durou pouco tempo e as potências europeias voltaram a disputar territórios em vários outros episódios da história que nós vamos ver depois. É isso, galera. Até a próxima. Beijinhos.